Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tô aqui com Miguel Soriani e a gente vai falar sobre vício em pornografia. Pra quem não conhece o Miguel, ele é psicoterapeuta, que hoje tem um trabalho muito forte falando aí sobre o combate ao vício aí em material adulto no Brasil. E hoje vamos falar desse tema tão polêmico, tão arisco e tão invisibilizado aí pela grande mídia. Miguel, prazer enorme ter você aqui. Prazer todo meu, Edson. É uma alegria poder estar aqui com você e com toda a galera que estiver acompanhando a gente. É impressionante a quantidade de pessoas que pediu pra você vir aqui. A gente fez um formulário falando aí quem que as pessoas gostariam que viesse conversar no nosso podcast. E você foi um dos mais citados junto aí do Bruno Perini e do Neymar. Então, olha você só, tem uma ideia aí do como... boa companhia. Antes da gente entrar no nosso papo em si, que é um papo bem cabeçudo mesmo, a gente vai longe aqui, quero falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Para começar, temos presente. Esse daqui é um presente dos nossos queridos da Quack Store pra você, tá? Muito chique. Quack Store, essa daí, ó, só pra você ter uma ideia, ela é uma cueca antimicrobiana que evita a proliferação de micro-organismos que são responsáveis pelos odores que acabam vindo junto com a transpiração. Então ela é hipoalérgica, ecologicamente correta e ajuda que você se sinta mais confortável aí ao longo do seu dia. Não sei se você pratica esporte, se você curte fazer uma caminhada ou só sair mesmo pra dar um rolê. Essa cueca aí é perfeita. Ó, Quack Store é um dos maiores e-commerces de moda íntima na internet brasileira, com diversos produtos para diferentes necessidades. Então você tá procurando aquela cueca boxer para fazer aquele encontro com aquela minazinha ou com aquele minuzinho que você gosta? Eles têm. Você quer uma cueca sleep para você praticar aí atividade física? Também tem. E se você quer uma cueca boxer só pra ficar relaxadão aí no domingo, eles também têm. Se você usar o cupom MHM15, você tem 15% de desconto em compras acima de R$ 179 e ainda ganha frete grátis. Dá uma olhada no link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, ou no QR Code aqui que tá na tela para comprar suas cuecas. E também quero falar dos nossos queridos e não menos importantes da Manual. Se você está sofrendo de problema de queda de cabelo, você tem que conhecer o trabalho da Manual. Para quem não sabe, a calvície atinge 50% dos homens e podem afetar diversas áreas da sua vida ligadas à autoestima. Manual oferece tratamentos comprovados e personalizados de acordo com cada caso, analisado e tudo prescrito e acompanhado por uma equipe médica. Os tratamentos são tanto para casos mais iniciais, quanto para os mais avançados também. E se fizer o tratamento de maneira contínua, tudo certinho ali que é passado para você, os resultados começam a ser visíveis aí a partir do 4º mês de uso. Vamos pôr aqui na tela umas imagens aí de antes e depois pra galera ver mais ou menos como fica, só pra você ter uma referência, muito legal de ter essa referência daqui, mas é importante você saber que todas as entregas são feitas de maneira rápida, discreta e grátis. Nós temos um cupom aí que é por tempo limitado, que é o cupom PODCASTMHM, que dá 40% de desconto no seu primeiro pedido. Também tem o QR Code aqui na tela, link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. E aqui, Miguel, também tem um presentinho aqui pra você, Olha só. que é um shampoo. E esse daqui, ó, biotina pra você poder tomar aí, que fortalece o cabelo. Então esses dois aqui são dois bons produtos aí pra você fazer a manutenção da sua cabeleira. Bom. Recados dados, produção? Bom. Tranquilos? Bora. Mano, vamos começar pelo começo. Quero entender um pouquinho, antes da gente falar sobre vício, antes da gente falar de qualquer tipo de padrão de comportamento, eu queria perguntar pra você, como é que é a sua perspectiva como especialista do quanto a pornografia cresceu nos últimos anos? Temaço esse, acho que de começo já é um baita tema pra gente conversar aí, né? Se a gente pegar os anos 2000, então a gente tá em 2023, se a gente pegar os anos 2000, ali 2004, 2005, a gente tem um boom de um tipo de pornografia bem diferente. Eu sou de 94, você é de que ano? 87. Você é de 87. É. Então, na nossa época de pornografia, a gente ficava até altas horas esperando alguma coisa acontecer às 3 da manhã pra ver um leve decotezinho no famoso Cine Privé. Sim. A gente Eu sou de outra esperava. vibe, eu sou do Sexta Sexy, que passava na Band. Isso é outro, isso é mais velho ainda. Esse é mais velho ainda, tô ligado. A gente é de uma era em que existia uma espécie de caçada, ou entre aspas, uma espécie de expectativa pra ter algum conteúdo erótico. Então a gente ficava esperando
meia-noite, 1h, 2, 3 horas da manhã. A gente criava essa expectativa. O que aconteceu ali nos anos 2004, 2005, 2006? A gente teve uma guinada na própria internet. Na década de 90, putz, a gente é da época da década de 90, daquele discadão do IG, né? A gente clicava lá na internet e fazia... Não, né? mas você não sabe o que era demorar não sabe o que é isso. 10 minutos pra baixar uma foto. Ia carregando cantinho por cantinho, assim, uma foto. Uma foto, exatamente. E aí, o que acontece ali nos anos 2004, 2005, 2006? A gente tem a internet de banda larga. Com a internet de banda larga, a gente tem a inauguração dos vídeos Tube. Então, o que é um vídeo Tube? A gente tá no próprio YouTube. Você clica um play e ele corre liso ali, né? O fato é que a pornografia também entrou nessa vibe em 2004, 2005, 2006. E o que aconteceu? Nessa mesma época, aconteceu uma coisa muito estranha que trouxe algumas consequências para os homens em geral. Para as mulheres também, né? Para as mulheres também, mas para os homens em geral, porque, querendo ou não, ainda no Brasil, 70% dos consumidores de pornografia são homens, 30% mulheres. Isso é uma estatística geral. Aconteceu um problema muito sério. O sujeito agora, mais ou menos ali a partir de 2004, 2005, 2006, ele não precisa mais esperar algum tempo, aquilo que em psicologia a gente chama de custo de resposta. Uhum. Ele não tem um custo de resposta tão grande assim. É muito fácil, rápido e imediato ser absurdamente estimulado. Com a pornografia, ali mais ou menos em 2006, o sujeito ele entra num site pornográfico, ele dá um play e ele já vai direto pra cena de sexo. Isso causou, sim, alguns impactos que hoje, em 2023, mais ou menos 2010, 2012 pra frente, nos últimos 10, 15 anos, a neurociência tem estudado e tem visto que, caramba, peraí, esse tipo de pornografia, de algum modo, traz algumas consequências cerebrais. Ou seja, essa pornografia de banda larga. Então, esse é o primeiro aspecto. Você tem o que a gente chama de hiperestimulação, ou hyperstimulation. A gente tem uma estimulação muito forte. Isso tem alguns efeitos que a gente pode ver. Daqui a pouco, isso acontece, inclusive, no mundo animal. Vou dar um exemplo aqui que é muito legal, assim. Sempre gosto de falar disso aqui porque clareia alguma coisa, assim. Um sujeito chamado Nicholas Tinberg fez um estudo muito interessante. Ele pegou um monte de borboleta, ele colocou as borboletas dentro de uma caixa de vidro. Borboletas machos, né? Ele colocou lá, só macho. E aí ele pegou alguns cardzinhos de papelão mesmo e fez um recortezinho de borboleta fake. E ele pegou aquela borboleta fake e pintou aquilo com uma cor muito vibrante. Amarelo, vermelho, bem forte, assim. Deixou aquilo bem, bem vivo, assim. Uma coisa bem fake e sintética. Uhum. E ele colocou uma cordinha e ele colocava essas borboletas lá dentro da caixa. E ele começava a movimentar aquelas borboletas lá dentro. O que começou a acontecer? Os machos, eles começaram a sentir, vamos dizer assim, uma espécie de atração por aquelas borboletas. Eles começaram a se aproximar delas. Porque o estímulo que eles recebiam por algo que era fake, por algo que era artificial, era muito forte. E aquilo mexia de algum modo com a própria biologia cerebral dos machos. O mais interessante, o mais engraçado é que quando, depois de um tempo, os camaradas, os experimentadores, os cientistas colocaram borboletas fêmeas reais nessa caixa, então eles abriram a caixa depois, colocaram algumas borboletas fêmeas reais, os machos continuaram sentindo mais atração pelas borboletas falsas. Que loucura. Antes da gente seguir para a página de neurociência, quero só voltar para falar um pouquinho da expansão, que eu acho que é onde caminha para o que a gente vai falar. E acho que tem um ponto, e queria também entender um pouco da sua visão, que a gente teve uma mudança do mercado de pornografia muito grande também, né? Eu acho que a gente estava... se você pensar 12 anos atrás, foi quando eu criei o projeto aqui do Manual. Tinha ainda grandes produtoras de filmes eróticos, você tinha Brasileirinhas, você tinha Butchman, você tinha isso, e era tudo que meio que polarizado ainda. Ainda eram essas pequenas empresas sim. Que faziam parte do conteúdo. Era um mercado grande, mas ainda não era um mercado tão grande quanto é hoje. O que eu sinto é que agora foi muito pulverizado a produção de material erótico. Então, se você entrar no Pornhub hoje, você vê que é quase como se fosse um canal no YouTube. Então, cada criadora tem o seu canal onde ela pode produzir infinitos materiais. Então, se antes você tinha uma produtora
que precisava de estúdio, tempo de cada pessoa, de você ter uma garota que tem um quarto dela, que ela pode fazer quantos vídeos ela quiser. Então você acaba tendo uma oferta muito maior de conteúdo. E acho que esse também é uma outra parada muito importante, que não só facilitou o seu acesso, banda larga, celular também tem que entrar na equação, que antes você precisava de um computador, hoje você consegue acessar numa tablet, num celular, em qualquer lugar, como também agora você tem muito mais conteúdo do que antigamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem certas modalidades de pornografia hoje em dia que antigamente a gente não tinha. Então, se você pegar, por exemplo, hoje a gente tem o OnlyFans, por exemplo. Pode crer. O OnlyFans ou o Privacy. São plataformas em que a pessoa ela não precisa de muito trabalho para poder produzir algo ali. E só que isso implica assim, uma coisa muito complicada. Tempo atrás eu fiz um destaque no meu Instagram que na verdade não foi eu que chamei, né, mas o nome é Barely Legal. Barely Legal, sei. Barely Legal. Sei. É um tipo de pornografia muito estranha, mas ela é engraçado que ela é permitida por lei nos Estados Unidos. Em alguns países do mundo, no Brasil, ela é proibida. Mas nos Estados Unidos a Suprema Corte autorizou a partir de 2002 que isso fosse possível. O que é Barely Legal? Rapidinho, só pra gente entender. Barely Legal são mulheres de 18, 19 anos que insinuam que estão ali tendo 12, 13, 14, 15, 16 anos. Insinuam claramente. O que a gente tem com o OnlyFans, por exemplo? A gente tem essa possibilidade escancarada. Quer dizer, quando a gente tinha algumas empresas de pornografia, você vai lá, querendo ou não, você fecha um contrato, querendo ou não... Tem o CNPJ, né? Tem o CNPJ. Se isso era obedecido ou não, é um outro papo. Mas você tinha ali um papel com o CNPJ, etc. Você tinha alguém que queria defender, não queria colocar o seu na reta e queria, né, se defender. Agora, hoje em dia, com o OnlyFans, você pode ter uma menina de 19 anos insinuando alguma coisa. Você pode ter uma menina de 16 anos ali. Você pode ter uma menina de 15 anos. E quem fiscaliza? E quem fiscaliza? Os pais? Nem os pais fiscalizam. Não é isso? Não sei onde foi que eu vi uma matéria do Fantástico. Foi uma matéria do Fantástico, recentemente, de uma garota que vendia material pornográfico muito comum. Com 15, 16 anos, e a mãe descobriu. E a menina vendia via OnlyFans. É muito comum. Eu até separei pra gente falar um pouquinho depois disso aí de OnlyFans, TikTok e tudo mais. Mas a gente já tivemos esse preâmbulo. Então a gente já entendeu que está cada vez mais fácil de acessar pornografia, numa quantidade cada vez maior, e em lugares cada vez mais acessíveis. Então, o quanto que todas essas facilidades e esse consumo, eles podem se tornar um vício pra gente. Porque tem muita gente ainda que releva isso, né, de vício e pornografia, trata como se fosse piada, né? Sim. Às vezes as pessoas... Mas acho que isso está diminuindo um pouco, assim. As pessoas estão cada vez mais conscientes de que isso não é papo... Não é besteira a gente falar disso. Existe um autor chamado Peter Kleponis, e ele coloca muito claramente, em inglês ele chama de os 5 As, que constituem ali o problema da pornografia. Então, o primeiro deles, e é engraçado que todos os autores colocam isso, acessibilidade. É muito acessível. O segundo, que eu acho muito interessante, anonimato. É um negócio que é acessível, que acontece no anonimato. O terceiro, addictive, é aditivo. A gente pode ir só até aqui. O anonimato é acessível e é aditivo. Para quem não sabe, aditivo é um negócio que é possível de viciar. Álcool é possível de viciar, cigarro é possível de viciar, maconha é possível de viciar, né? Tudo, de algum modo, remédio de farmácia é possível de viciar. Às vezes tem pessoas que são viciadas em Zolpidem, remédio para dormir, por exemplo. Conheço. Não é? Só que o que acontece? Quando você toma um remédio para dormir, querendo ou não, os teus pais ficam sabendo, ou os teus colegas de escola ficam sabendo, o cara fica meio lesadão, né? Fica meio devagar. Se você bebe pra caramba e você é um alcoólatra, todo mundo sabe. Você vai cheirar a bebida. Né? Todo mundo vai descobrir aquilo ali. Se você é viciado em cocaína, todo mundo de algum modo vai perceber quando você estiver usando aquilo ali. O problema é que a pornografia, ela acontece no anonimato, ela é um negócio muito silencioso. Então ninguém sabe. O sujeito pode passar 20, 30 anos viciado em pornografia,
E a única pessoa que vai saber é a mulher dele. Não é? E... Às vezes nem ela, assim, ela pode desconfiar, mas aí chega no meu Instagram, no meu conteúdo e fala assim, agora eu entendi o que tá acontecendo. Não, e hoje você também consegue acessar de qualquer lugar, a qualquer momento. Então, você tem um celular na mão, É bizarro. você pode acessar do banheiro do trabalho. Muito comum, inclusive. Você sabe que teve uma O que é empresa... preocupante demais. Tome cuidado aí no banheiro do seu trabalho, às vezes. Mas Limpe sempre a tábua antes de sentar ali. Mas- É sempre de bom tom. Mas você sabe que teve um tempo que uma empresa de TI me procurou e acabou que a gente não conseguiu fazer alguma coisa, mas a preocupação deles é que eles estavam com muito vírus nos computadores. Por quê? Porque a galera estava assistindo pornografia no trabalho. Caramba. É. Que loucura. Mas Exatamente. como é que isso... Vamos lá, porque parece que é um caminho simples, mas não é. Pô, ver um filme pornô, pô, é legal. Sim. Mulher bonita, sexo, maneiro, interessante e tal. Virar um vício. Como é que isso se manifesta? Sim. Onde é que é o caminho da neurociência de Onde uma é que coisa tá aí? que é legal e divertida pra se tornar um vício pra gente? Então a gente falou, a pornografia é acessível, ela é anônima e ela é aditiva. O que significa ser aditiva, né? Por que a coisa ela é um vício? Por que não é uma coisa que, tanto faz, tanto fez? Eles têm basicamente 2 caminhos pra gente conseguir ver isso. O primeiro, ele é muito simples. Eles têm alguns critérios pra gente identificar se uma coisa ela é um vício ou não. E serve tanto pra pornografia quanto pra qualquer outra. Primeira coisa, o sujeito já tentou parar sozinho e não conseguiu. Tá. Primeiro critério, eu já tentei parar sozinho e não consegui. Segundo, a coisa ela foi escalando em questão de frequência e intensidade. Uhum. Então a frequência foi aumentando, e a gente vai explicar esse ponto aqui que é importante, né? A coisa ela foi aumentando, a frequência, quer dizer, a coisa foi acontecendo mais vezes, e a intensidade. Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que é viciada em droga, querendo ou não, ela vai aumentar a quantidade, em algum momento ela vai passar por um outro tipo de droga. É próprio de uma pessoa que está dependente daquilo, querer sempre mais. O que acontece no caso da pornografia? A pornografia, ela faz com que o sujeito escale, isso, independência química a gente chama de tolerância. Vamos fazer uma representação aqui bem simples da coisa. Imagina assim, no nosso cérebro a gente tem um negócio chamado neurônio. Tá. Né? E os neurônios, eles conversam, eles comunicam, eles falam um com o outro. E existe uma coisa muito legal no nosso cérebro chamada dopamina. A dopamina ela é um neurotransmissor que é responsável pela sensação de prazer. Então, quando eu converso com um amigo, quando eu como uma coisa gostosa, quando eu tenho uma relação sexual satisfatória, o que acontece? Inclusive, de todas as atividades humanas, o sexo é aquela que dá mais prazer, que dá mais dopamina. Isso é bem, bem claro, né? O que acontece? A gente tem aqui 2 neurônios, né? A gente tem um neurônio A e um neurônio B. Vamos pensar assim, né? A gente tem 2 neurônios. Quando eu vou lá e tenho, por exemplo, uma relação sexual, o que acontece aqui? Você tem, né, um neurônio A que manda aqui 50 bolinhas de dopamina para esse neurônio B. É óbvio que isso aqui são milhões, né? Mas vamos pegar um número representativo. Esse neurônio B aqui, ele tem umas espécies de janelinhas, que são receptores de dopamina. Então, são janelinhas que essas dopaminas vão entrar. Então, esse aqui mandou 50. Aqui eu tenho 50 janelinhas que vão abrir e vão pegar essa dopamina. Essa transmissão de dopamina de um neurônio A para o neurônio B, isso dá uma sensação de prazer. Tá. Isso é muito legal. Só que isso acontece com a relação sexual, isso acontece com o sexo, isso acontece quando você come uma pizza, por exemplo, quando você vai num rodízio, sei lá, quando você faz atividade física, tudo que dá prazer é dopamina passando de um neurônio para o outro. O que acontece com a droga? E a pornografia, ela entra aqui também, porque a neurociência descobriu isso. A pornografia, ela oferece uma quantidade de dopamina sintética sobre-humana. Por exemplo, a pessoa que usa cocaína, ela tem uma quantidade de dopamina muito grande. Uma quantidade maior do que esse neurônio aqui pode receber. Uhum. O que acontece na pornografia? Se no sexo normal, se no sexo real, se na relação sexual madura, real, né, ali, você tem 50 dopamina passando do A para o B, quando uma pessoa vai lá e consome pornografia, e aí, principalmente, essa pornografia que a gente falou aqui de alta velocidade, né, de super estímulo, etc, etc, o que acontece?
não é 50 bolinhas de dopamina, são 800 bolinhas de dopamina. Então, é muito excitante. É muito mais prazeroso. É, sinteticamente falando, muito mais poderoso. E aí, a primeira vez que ela consome isso, beleza. Né? Se eu tenho 800 de dopamina aqui, 800 de dopamina entrou. E aí, o sujeito fica doidão, né? O cérebro fica doidão. Caramba, que prazer, você é muito louco. A pessoa fica, né? Eu quero aquilo de novo. Óbvio que eu quero aquilo de novo. E aí eu vou 1, 2, 3, 4, tantas vezes. Até que chega um ponto que eu acho que aqui, né, todos nós já experimentamos isso daí de algum modo. Acho que a pornografia, todos nós tivemos algum tipo de contato com isso. Eu já tive muito problema com pornografia, problema sério, assim, de, sei lá, compulsão forte, assim. E eu fui me livrando aos custos, assim, do negócio. Mas o que acontece? Chega um momento em que essas 800 bolinhas de dopamina, o neurônio brilha, olha pra ele e fala assim, que isso, tá louco? Eu não vou receber isso aí não. É muito, eu não dou conta não. É muita coisa. E aí, se ele tinha 50 janelas abertas, ele fecha e fica só com 3, por exemplo. Na prática, o que acontece? Essas bolinhas de dopamina, 800 aqui, elas chegam no neurônio B e não entra mais 800. Entram 5. O que é isso? É aquele momento em que aquele vídeo XYZ já não dá mais tanto prazer quanto dava antes. Pode crer. Ele oferece menos prazer. E aí o sujeito ele faz o quê? Não, eu preciso de um vídeo diferente, de uma novidade. E é muito engraçado porque como esse neurônio ele se fechou para receber a dopamina, ele também se fecha para a dopamina da pizza, do sexo real, do encontro com um amigo, do rir de uma piada. Quer dizer, o sujeito, na medida que ele vai avançando na pornografia, ele vai consumindo aquilo ali, a vida dele vai perdendo a graça. Ele não vai ter mais, ele não consegue mais ter tanto prazer assim em sair com os amigos, em rir de uma piada, em comer uma pizza, em ter uma relação. Ele não vai mais conseguir sentir tanto prazer nessas coisas. A única coisa que vai devolver para ele aquela quantidade de prazer é consumir aquilo ali de novo. A pessoa ela vai ficando, então, depressiva. Está na depressão física ali. O buraco é bem baixo, assim, né? E tem eu sei que é até idiota perguntar isso, mas tem um limite racional? Porque, por exemplo, como é que eu consigo... O cara que vê uma vez a cada um mês, o cara que tem uma... Tipo, pô, isso aqui seria o, entre aspas, saudável, matar uma curiosidade, e isso daqui é comportamento de risco. É igual a cerveja, né? Por exemplo, tomar uma cerveja sexta-feira, tranquilo. Tomar uma cerveja todo dia às 10 da manhã, talvez já seja um problema. Entendeu? Eu vou acordar de manhã e vou tomar uma cerveja. Né? Eu conheci pessoas assim, né? Eu já trabalhei em clínica de álcool e droga, e era bizarro, assim. De manhã, pra tirar o jejum, o cara tomava uma lata de cerveja. Ah, não, meu avô tinha vendinha, e na rua de casa tinha muita fábrica. Cara, parava os ônibus, descia os funcionários, velho barreiro pra todo mundo aqui, botava os copinhos, velho barreiro, os caras tomavam os velho barreiro e ia trabalhar, fazendo mola, fazendo ventilador, fazendo... É bizarro, assim, tem uma galera que só vive à base do... Exatamente. E não funciona, né? Porque aí, se a pessoa ela não toma, ela fica deprê. E aí, quando ela toma, funciona. Mas é um mecanismo de dopamina cerebral também. No caso da pornografia, o que a gente tem? A gente tem uma espécie de roleta russa. O que é isso, assim, né? O que é isso? O que é uma roleta russa? A gente sempre tá jogando com a sorte. Eu acho que é mais fácil controlar a bebida do que a pornografia. Só que eu acho que esse não é o principal ponto. Como é que eu sei se existe algo aceitável entre a pornografia e quando é que eu sei que eu tô entrando num vício? E aí que existe uma coisa muito legal e muito interessante da gente pensar, que alguns autores também discutem e falam isso, e é o que eu vejo na clínica, é o que eu vejo nos meus alunos, é o que eu vejo em todo quanto é lugar. Basicamente tudo é droga, né? Sei lá, se você vai na farmácia, você tem droga. Chocolate pode ser droga, né? Quer dizer... Eu sou viciado em água com gás. eu vi mesmo que falou aí. Mano, tem um problema com água com gás. É uma compulsão por água com gás. Agora uma pergunta.
Onde é que você toma água com gás? Eu? É. Pô, tomo em casa, dirigindo. Em casa e dirigindo. Você toma água com gás, por exemplo, quando você tá triste? Pode ser, né? Não sei. Eu ando bem triste. E ando bebendo água com gás, então talvez. Você toma água com gás quando você tá ansioso? Não. Água com gás não me deixa feliz. Não muda o meu problema, é só porque eu gosto mesmo. Você toma água com gás quando você tá frustrado? Entendi. Ou seja, é muito peculiar quando a gente começa a entrar no campo do vício. A gente falou de neurociência, então a gente tem o que a gente chama de physical addiction, ou a adição física. Só que o problema principal, ele não tá tanto aí. Ele tá no emocional, quer dizer, ele tá no psicológico. Quando é que eu uso pornografia? Eu uso pornografia para lidar com a minha dor ou não? Eu uso da pornografia para lidar com a frustração, eu uso a pornografia para lidar com a tristeza, eu uso a pornografia para lidar com a depressão, para lidar com a ansiedade. Quando a gente então começa deixa a de entrar ser uma coisa de, puta, tô tesudo, queria ver um filme pornô, e mais, tomei um fora de uma mina, tô me sentindo rejeitado, ou tô me sentindo sozinho. Exatamente. Você falou as duas coisas que são mais fundamentais no problema aqui. A solidão e a rejeição. Olha que coisa, né? Talvez sem saber, né, ter o conhecimento da clínica ali, isso é a coisa que a gente mais vê. Quando eu me sinto sozinho, quando eu me sinto rejeitado. E agora, até dando um passo pro lado também, mas acho que é importante a gente falar. Pouco tempo atrás eu apresentei um TED Talks, e uma das teses que eu defendi no meu TEDx, na verdade, eu falei um pouco sobre como a gente tá deixando alguns jovens aceitarem a pornografia como uma maneira de educação sexual. Então hoje a gente tem um problema muito sério de educação sexual, então não existe isso no ensino médio, no ensino muito pouco. Eu tive a prova exposta que você teve e é uma coisa muito restrita. É uma conversa que muitos pais não sabem como ter com os filhos. Sim. É uma coisa que a sociedade ainda bate muito a cabeça do como deveria ser a educação sexual, de que jeito, com quem. Então você tem conflitos muito fortes rolando. Enquanto isso, a gente tem uma porrada de jovem que tá usando de referência a pornografia como sexo. Uhum. Como é que você vê essa instrumentalização da pornografia como educação sexual? É bizarro isso, né? É bizarro mesmo, assim, porque... Só pra gente ter ideia, assim, na nossa época não era tanto assim, mas hoje em dia, no Brasil, a média de início de consumo de pornografia é 6 anos de idade. Então, é preocupante, assim, eu não sei, eu acho que eu fui ver pornografia mesmo, assim, daquelas de cine privê com 11 anos, 10, 11 ou 12 anos, por ali, mais ou menos, não me lembro certinho. Só que eu passei por isso também, eu acho que todos nós de algum modo passamos, só que hoje em dia tá mais forte, assim, a gente aprendeu que a relação sexual é o que acontece ali, né, no vídeo pornográfico. E é meio bizarro isso, porque a gente vê uma crescente, e aqui que tá o problema, né, a gente vê uma crescente de um tipo muito específico de pornografia, que é a pornografia hardcore. Eu acho que esse é o problema. Quer dizer, existem vários problemas ali nos vídeos pornográficos, né? É fake aqui, fake ali, né? Quando a moça ela é bonita de rosto, mas ela é feia de perna. Então, quando eu vou mostrar o rosto, eu mostro a fulana. Quando eu vou mostrar as pernas, eu mostro a dublê. É cheio dessas montagens. Só que eu acho que o ponto fundamental é o seguinte. Se a gente para pra pensar um pouco, a pornografia ela é uma espécie de violência contra a mulher. Ela é uma espécie de ódio ao feminino, né? E a gente não para pra pensar que a pornografia hardcore, que é a pornografia com violência, não tem nada a ver com sexo, mas tem a ver com violência. Então, houve um estudo, se eu não me engano, feito em 2004, não me lembro o nome do estudo, um estudo feito em 2004, eu li muito tempo atrás esse artigo, que dizia o seguinte: foi feita uma análise de 364 imagens de vídeos pornográficos. Desses 364 vídeos pornográficos, em pelo menos 90% deles havia algum tipo de violência. Caramba. Física, verbal, etc, etc. Pelo menos ou física ou verbal. Então, só que a gente não para pra pensar, né? 2004, né? 90% dos vídeos que foram analisados tinham algum tipo de violência, física ou verbal. Né? Então, se a gente for abrir mesmo o cardápio ali, é difícil você encontrar um vídeo que não tenha nada de violência. Né? Isso, ao mesmo tempo em que isso acontece, a gente tem um sujeito com 6 anos de idade
aprendendo que sexo é chamar a mulher de vagabunda, chamar a mulher de, sei lá, de cachorra, não sei o que. Aqui, enfim, né, cada um fala o que quiser, enfim, de algum modo. Mas existe um lugar aqui que olha, será que isso é sexo ou isso é violência, né? Não, e é um padrão que é repetido por homens e por mulheres, né? Então você tem uma parada de filme que é completamente ali interpretada, e aí o cara leva aquilo como, então eu tenho que fazer isso. Então a gente já trouxe pessoas pra conversar aqui com a gente, Sim. que tava com um cara e o cara cuspiu na mina. Ah, sim. E do cara olhar, a mina olhar e falar, mano, por que você tá cuspindo em mim, sabe? Calma. Não, porque... Não, mulher gosta disso. Tipo, não... Como assim mulher gosta disso? Tu fala não no vídeo. Na mina, no real. Caramba. Então, comum, assim, tipo, e é uma pauta comum de garotas que a gente traz aqui, de falar, pô, o cara pegou e saiu fazendo uma parada assim, tipo, nossa, mas por que você tá fazendo isso assim? E você vai vendo como é muito... Vai virando quase um manual de instruções. Exatamente. E é muito complicado, né, porque a gente tem é uma balança muito desequilibrada, né? Então você tem um acesso muito fácil a material pornográfico. E educação sexual de qualidade é uma coisa difícil. Infelizmente polêmica. É difícil. Porque se você for entrar numa série até mesmo, entra às vezes em posicionamento político, que é muito louco. Então você não consegue liberar o cara pra fazer isso, só que isso aqui tá fácil. Isso aqui tá na mão. Então, porra, por que eu vou ficar quebrando a cabeça aqui se isso aqui tá na mão? É bizarro, porque o jeito acaba assim, é meio que ele não tem muita opção, né? Aos 6, 7, 8 anos de idade, ele já tava ali. E ele não simplesmente vai vivendo no automático e ele não para pra pensar na própria vida, não para pra refletir. Acho que tem Não, e é uma criança, né? Exatamente. Para pra ver, você não tem nem... Não. A primeira vez que eu vi um filme pornográfico foi com 10 anos de idade. E eu lembro que foi o pai de um amigo meu que alugou numa festinha que a gente tava fazendo pra todos os meninos verem. Caramba. E foi uma coisa, não, vocês já estão virando homem, vocês vão ver isso daqui. Sempre esse é o papo também, né? E levaram a gente na locadora desse meu amigo, que tinha uma locadora na locadora tinha aquela sessãozinha ali de filme erótico, sentou os meninos pra ver. E ficou todo mundo com 10 anos de idade. A gente tava, literalmente, 5 minutos antes, a gente tava brincando de Donkey Kong. Nem sabia o que tava vendo ali, né? Só que aí, você desde pequeno já vê, não, então é isso que faz. Né? Então, tem que enforcar, tem que cuspir, tem que dar tapa na cara. Esse negócio de tapa na cara é muito comum. É muito comum. Comum, assim, né? Que eu digo assim, as pessoas fazem isso daí como se fosse algo normal, né? Então, assim, olha, né? Cuspir no outro, né? Tapa na cara, isso não tem nada a ver com sexo. O que me pega é aquela coisa de anime, aquelas caras de arregão, sabe? Que as minas fazendo... Porra, velho. Tipo, uma coisa que já vi de garota fazendo isso e falar, meu, você tá bem? O que aconteceu? Não. Cara, esquisita, velho. Teve um derrame. O que aconteceu que você tá virando o olho, assim? Sabe? Uma coisa que é extremamente posada, sabe? Uma coisa extremamente... plástica, falsificada, né? E repetida. E vai repetindo, né? É meio doido, assim. Eu não consigo... Essa é uma parte triste que eu não consigo achar uma solução. Entendeu? No quesito que educação sexual é muito difícil, cara. Porque tem que ser uma revolução, assim, sabe? Sei lá, todo mundo pegar a mão... Falar, cara, a gente precisa achar que um básico que a gente precisa fazer, pelo menos para resolver alguns problemas, entendeu? É por isso que eu acredito muito, assim, Foi uma coisa que eu fui observando no meu trabalho. Muito do que eu tenho basicamente, duas coisas aconteceram com esse meu trabalho no Brasil. Por um lado, eu tenho o remédio. Então, olha, eu tenho, Miguel, 20 anos que eu tô consumindo pornografia, e eu preciso ser tratado disso. Então a gente tem um remédio pra isso. Né? Tá, vamos tratar isso. Só que uma outra coisa que eu fui observando depois de um tempo que é muito interessante. Tem pessoas que me acompanham ali que tem 11 anos, que tem 12, que tem 13, que tem 14. Tem pais e mães que colocam ali os filhos pra me acompanharem, coisa e tal. E aí o simples fato da gente levantar um papo como esse que a gente tá levantando aqui agora é muito interessante, porque isso tem um trabalho, né, não só de remédio, também tem um trabalho preventivo. O cara fala assim, opa, peraí, eu já ouvi falar que não é bem assim, que pode ter um outro lado da moeda. Então, eu não sei como é que a gente poderia aproveitar melhor isso, sabe? Mas assim, é uma coisa muito interessante que acontece. Então, opa, peraí, eu já tô um pouco armado pra quando eu for entrar naquilo, sabe? E a gente falou de educação sexual, mas eu queria falar também do sexo em si. O quanto pra você acha que esse consumo de pornografia
afeta a qualidade da prática sexual de um casal? Então, tô casado com minha esposa, tô viciado em pornografia, o quanto que isso pode afetar a minha vida íntima a dois? Quem vê pornô transa mal, né? Essa é uma frase excelente. Quem vê pornô transa mal. Esse é fato, né? É que acontece um problema, assim. Primeiro, a gente tem aquele problema da neurociência. O sujeito, ele sente menos prazer no sexo real do que no sexo sintético. Ele vai sentir mais excitação no sexo pornográfico do que no sexo real. É engraçado, o Hugh Hefner, que é o fundador da Playboy, ele lançou a Playboy em 1954. Quando a gente... Até tem um seriado, uma série agora que tá contando a história do Hugh Hefner. E é muito engraçado porque quando a gente vê a história dele, ele chamava várias das coelhinhas da Playboy Mansion lá no quarto dele, coisa e tal. E aí ele ficava ali com aquela mulherada, coisa e tal. E aí na hora H, ele mandava as meninas tudo se afastarem, ele colocava alguma coisa na televisão e se masturbava. Meu Deus! Pra finalizar o ato, exatamente. Por quê? Porque ele sentia mais prazer no falso, no sintético, do que no real. E isso tem uma explicação, como a gente falou, essa questão da dopamina. Só que a relação sexual real, e aqui isso é muito interessante, né? A relação sexual real, ela tem dois elementos. Ela tem um elemento de... Ou mais, dependendo da festa que você foi. Dependendo da festa que você foi. Desculpa. 10, 15, 20. Olha, eu sou de humanas, né? Exatamente. Então, em festa de humanas as coisas são diferentes. Mas eu não preciso parar o humor às vezes, né? Um puta papo sério, faça essa porra, desculpa. Mas é boa. O que a gente tem, assim? A gente tem basicamente dois elementos. A gente tem a dopamina, que dá muita excitação. E a gente tem uma outra coisa chamada ocitocina. As mulheres sabem muito bem o que é a ocitocina. A ocitocina, ela fala a respeito do vínculo, da ligação, da intimidade. Quando a mulher vai parir, por exemplo, quando ela tá com o barrigão de 9 meses e o neném vai nascer, quando ela começa a ter contração, a gente sabe que tem ocitocina, né, ali rolando no corpo dela para ela começar a ter contração. Inclusive o parto induzido, quando você vai induzir um parto, o que os médicos fazem? Eles injetam várias coisas, dentre elas a ocitocina, para ela começar a ter contração. E é muito legal, porque o corpo dela fica repleto de ocitocina. Quando o neném nasce, o neném vem para aqui pro braço dela, pro colo dela, e ela já consegue criar o quê? Um vínculo com aquele neném. Automaticamente, porque o corpo dela tá cheio de ocitocina e ela consegue criar um vínculo. Na relação sexual, no sexo mesmo real, a gente tem dois elementos. A gente tem dopamina, que dá uma excitação. Só que é uma excitação boa, mas é uma excitação boa normal. É uma excitação boa normal. E a gente tem ocitocina. Quando acontece uma relação sexual, o corpo, isso é muito, muito, muito legal, isso é muito interessante, muito curioso. Uma relação sexual, o corpo, ele produz dopamina e ocitocina. Dopamina numa quantidade normal e ocitocina numa quantidade elevada. O que diz a ocitocina? Vínculo, intimidade. É por isso que na relação sexual, depois que tudo acaba, fala que ama, tá abraçado. Pede namoro. Dá um abracinho. Pede em casamento, aí depois arrepende. Putz, o que eu falei? Não, mas aquele sentimentozinho bom de ficar dois, né? De ficar dois, exatamente. O que você tem na pornografia? Você tem uma excitação muito alta, você tem um nível de dopamina muito alto, e você tem 0 de ocitocina. É por isso que o sentimento às vezes é de vazio. É de, putz, eu tô sozinho ainda, cara. Então, é muito interessante. Quanto mais pornografia uma pessoa vai consumindo, além de aprender a transar mal, aprender a transar errado, a achar que as mulheres gostam daquelas coisas que os vídeos mostram, coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, a pessoa ela vai se acostumando só com esse prazer da cheirada de cocaína. Mas ela não aprende um outro prazer, que é o prazer de amar, que é o prazer de estar junto com o outro, que é o prazer da intimidade, de estar ali com uma outra pessoa. Isso é mais prazeroso até do que o pico de dopamina alto que a pornografia oferece. Isso aí, não tem, de algum modo, não tem vídeo nenhum que paga, né? Você tá com uma outra pessoa real ali. Ah, não, é completamente diferente. Não tem...
Mas acho que às vezes na solidão do maluco, né, o cara não tem nem a dimensão do que é, né? Ele não sabe. Tá tão preso dentro daquilo que em vez de buscar sair daquilo, ele se contenta com o que tem. É uma coisa retroalimentada, né? Daí a galera geralmente vai perguntar, né? Eu pergunto, tá, mas não tem mulher que presta? Onde é que eu vou arrumar uma mulher que presta? Né? Como é que... Eu tô sozinha há não sei quanto tempo, então, bom... E quem não tem namorada, o que faz? Eu vou ficar sozinho, vou ficar nessa mesmo, né? E aí precisa de todo um trabalho, né? Não, é uma terapia, né? Um trabalho de autocuidado. É complicado, né? Exatamente. O cara não consegue olhar... O cara tá sozinho, mas ele não entende a raiz dos problemas. Às vezes o cara não consegue trocar ideia. Não consegue, E aí a culpa é de todo mundo, menos a dele, entendeu? É difícil. É difícil, exatamente. A gente falou de qualidade do sexo. Pornografia pode me deixar com disfunção erétil? Boa pergunta. Ou ejaculação precoce? As duas coisas. E tem um outro negócio que acontece muito, que é a ejaculação retrógrada. As mulheres que de algum modo possam ver isso daqui. Se você saiu com o sujeito e ele não conseguiu chegar lá, e ele teve que deixar você depois de lado, olhando pro teto, enquanto ele terminava com a mão, esse sujeito vê pornografia. Pode ter certeza, e vê muita. Existe um problema sério, que são transtornos da ejaculação. Então você tem a ejaculação precoce, e em alguns casos, ejaculação retrógrada. Pode acontecer tanto A quanto B. Tá. Problema da ejaculação. E a gente tem um outro problema, que é a disfunção erétil. Em inglês, a sigla é PIED. Pornography Induced Erectile Dysfunction. Disfunção erétil induzida pela pornografia. A explicação é basicamente muito simples. O sujeito, ele associa a ereção com alto nível de estimulação visual. Então, se não tiver esse alto nível de estimulação visual, eu não tenho ereção. Tem pessoas que precisam, às vezes, colocar um vídeo pornográfico na hora do sexo para conseguir ter ereção. Nossa. É muito comum de acontecer, inclusive, né? Então, às vezes o sujeito ele simplesmente não tem ereção, ele vai no urologista, ele vê, não, tá tudo ok, faz os exames de parte orgânica, tá tudo ok. Mas você consome pornografia? Não, eu consumo, normal, consumo, sei lá, quantas vezes? X vezes. Bom... e aí você experimenta cortar, volta ao normal, fiquem tranquilos, pessoal de casa, fiquem tranquilos, volta ao normal, né? Ainda bem, que senão, né, a gente estaria todo mundo ferrado mesmo. Eu acho que todos nós estaríamos broxas, sei lá, de algum modo. Mas volta ao normal, né? Algumas pessoas em 3 meses sem, algumas pessoas em 6 meses sem, algumas pessoas em 1 mês sem. Vai depender de cada organismo e de quando essa pessoa começou a consumir, tempo de consumo, se começou muito criança, essas coisas assim. Isso é uma brisa agora, eu tava pensando aqui. A gente fala de material erótico, a gente tá falando muito de pornografia. Mas o que eu sinto, e não sei e acho que você deve compartilhar da mesma ideia que a minha, que hoje a pornografia, ela não tá mais só no filme pornográfico. Se você abrir o TikTok agora, eu te dou 10 swipes pra você achar uma mina de biquíni falando sobre economia na Ucrânia. Sim. Sei lá. Alguma coisa absurda, ou uma trend, ou alguém pelada, ou extremamente sexualizada. Ou você ia pegar qualquer hit do sucesso de momento, pegar qualquer música da Luísa Sonza, qualquer música de Anitta, qualquer música de uma diva da pop hoje. Parece que hoje o sexo tá em todo lugar. Como é que você vê essa hipersexualização que a gente vive? Isso é muito bizarro, porque eu acho que isso não é de agora, né? Não, assim, não é de agora. A gente tinha Madonna nos anos 90 com Like a Virgin, com Erótica. Agora tá Só mais. que agora tá mais. Tá mais, com certeza. Tipo, a gente tinha... Antes era, tipo, uma personagem ou uma Britney Spears com outras contemporâneas que não faziam exatamente aquilo. Só que agora, se você não tiver de micro biquíni falando sobre senta, rebolando até o chão, sua música não é válida, sabe? Uhum. Isso é muito louco. É muito louco, né? Uma vez eu tive uma paciente que era até hoje, inclusive, né? Ela é música, ela, enfim, faz um certo sucesso aí, e, enfim, tem uma banda, coisa e tal. E é muito curioso, assim, porque ela tinha ali uma assessoria, coisa e tal, e a empresária, né, que cuidava dela, chegou um ponto que ela disse o seguinte pra ela, falou assim, olha, tá tudo muito bom até agora, mas pra gente dar um próximo passo, e ela era uma pessoa muito bonita, assim, ela falou assim, olha, pra gente dar um próximo passo, parece que falta uma pimentinha em você. Né? Quer dizer, então assim, ó, pra você não ser esquecida, pra você fazer fama, pra você ter glamour, pra você ter sucesso, pra você subir e continuar aqui no meio artístico,
tem que ter alguma coisa de sexo no meio. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Assim, você pensar bem, o que tem a ver a pessoa cantar bem, fazer uma boa música com sexo, né? É porque sexo vende, né? Sexo vende, é muito curioso. A propaganda de cerveja, Skol, Brahma, Heineken, não sei o que você tem lá. Mas sabe o que eu acho louco, Miguel? É bizarro isso. Não é só de vender, porque se fosse vender, eu atribuo aí um caráter capitalista, fundamental, de moeda, de estar recebendo alguma coisa. Hoje, tem gente que não tá ganhando e tá produzindo. Isso é muito maluco, assim. Eu tava comentando esses dias com alguém aqui que o que a gente via na VIP... Vocês lembram da VIP? Que tinha a revista VIP uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. O que você via na VIP, que era algo, que era um ensaio, que era pago, que era uma modelo. Você abre o Instagram de uma garota, ela tá fazendo de graça. Sim. É mais excitante ainda. Não, às vezes até pior. Exatamente. E aí você olha e fala, porra, peraí. Sabe, tipo, isso aqui era uma coisa que antes era, tipo, mega... E óbvio que tem um monte de coisas de empoderamento, corpo feminino, tarana, beleza. Acho que pode até ter uma seara de uma pauta disso. Mas é uma erotização muito grande, cara. É muito forte, assim. É uma parada de... muito forte. Menor de idade de biquíni dançando no TikTok. É impressionante. Acho muito bizarro, assim, porque... Se a gente lembrar, a nossa época, a gente tinha a banheira do Gugu às 15 horas da tarde, num domingo, depois do macarrão com frango na casa da avó. Né, ou depois do almoço de família, assim, e a gente assistia aquilo lá, mas o que era a banheira do Gugu? Era uma mulher de biquíni, né, opa, o sabão caiu aqui, escorrega daqui, pega dali, não sei o que, na banheira, coisa e tal, beleza. Só que outro dia eu abri o TikTok, eu não sei porque que eu abri aquilo lá, né, a gente trabalha essas coisas, a gente abre de tudo, né. TikTok tem coisa boa, o problema é o resto, o problema é aquele 1%, né. E aí, o que eu vi ali, né? Eu vi... É muito bizarro isso, assim. Era uma mãe com uma criança, assim, de colo, sei lá, uma mãe, vamos pensar, uns 30 anos, de 25 a 30 anos, com um bebê. E ela meio que erotizando o ato de amamentar a criança. Puta, eu vi essa brisa. Cara, então, assim... Eu vi essa fita. Onde é que foi que a gente se perdeu, assim, sabe? Isso é muito louco. Isso é muito maluco. Isso é muito maluco. Assim, é um... Pô, pegar MC Pipoquinha... Tipo, pra mim é um bagulho que é tipo, uau, sabe? Tipo, você deveria olhar aquilo e falar, mano, acho que essa é a... Acho que aqui é onde é longe demais. Essa é a barra, sabe? E não, parece que, não, agora a gente vai empurrar a barra um pouquinho mais pra cima, sabe? Em vez da gente olhar e falar, não, vamos voltar um pouco, que talvez daqui... Porque ainda tem uma coisa que é quase sublime no erótico, sabe? Existe o erótico, pô, legal, sabe? Você lê um livro, você vê um filme com uma cena que é trabalhada, que é pensada, que é essa coisa sensual, você tá... É diferente do pornográfico. É diferente do pornográfico. É exatamente isso, assim. E acho que, por exemplo, Pipoquinha não é um sublime, não é uma coisa bonita, pensada, elaborada. É baixo, é animalesco quase, né? É que você tem a beleza, e da beleza você tem o erótico, né? Que é uma vertente mesmo da beleza. Não pode negar que é óbvio que é uma face, o erótico é uma face da beleza, assim. E é por isso que atrai. Não, e você para pra ver, a gente fala erótico, vem de Eros. A gente tá falando de coisa que vem desde a Grécia Antiga. Exatamente. E é falada. Até mesmo na Bíblia tem trechos que falam sobre o amor de um homem pra mulher, o sexo, essas coisas. Então é uma coisa que a gente caminha por anos na sociedade, né? O erótico, ele tem uma validade, né? Ele tem uma validade. E aí, de repente, a gente pega isso e a gente rebaixa isso a um nível do pornográfico, que compara. Se você vai comparar uma coisa com a outra, não tem muita graça, né? É animalesco, assim, não é humano mesmo, de fato, né? O erótico, ele tem um elemento humano, né? Tem uma certa nobreza ali. Ele tem um certo mistério. Eu acho que essa questão do mistério, ele tá presente naquilo que é erótico e todo mundo gosta desse elemento, né, misterioso, assim. O ser humano, ele gosta daquilo que é misterioso, ele gosta de se aproximar daquilo que é misterioso e tentar desvendar e descobrir ali. Uhum. Não é isso? Por exemplo, pro homem, às vezes uma mulher que tá de calcinha, sutiã ou lingerie, coisa e tal, com alguma coisa assim, um pouco vestida, o desvendar aquilo ali é prazeroso e é mais atrativo do que a mulher chegar pelada, né? Chegar pelada, assim. E às vezes o que a gente vê nessas coisas, se você abre o TikTok aqui, é isso que tu vê. Você, né, faz um scroll pra cima, assim, a mulher pula na tua frente pelada, assim. E é retroalimentado, né? Porque a garota
A gente tem uma sociedade que é extremamente validada por like. Então a pessoa Exatamente. quer like pra ser validada. Aí ela descobre que o dia que ela postou uma foto de roupa, não teve like, mas quando ela postou de biquíni, ela teve mais like. E ela quer like. Então, fala, pô, então quando eu posto foto de biquíni, eu ganho mais like. Então pra eu ganhar mais like, eu vou postar mais foto de biquíni. Eu tive um caso de uma amiga minha, que claramente postava foto da bunda pra ganhar like. Claramente, assim, beijo, querida, ela sabe quem é. Mas eu falava, tipo, mano, você fez aqui pra ganhar like, né? Ela, é. E aí ela começou a ganhar seguidor, e ela precisava trabalhar coisas sérias, e ela, tipo, pô, mas toda vez que eu posto minhas coisas sérias, ninguém engaja comigo, por que será? Pô, a galera não veio aqui por isso daqui não, filha. Sabe, não veio pra isso. Veio por uma coisa que tá num outro lugar. Então é difícil, né? E aí é muito delicado, né? Isso é muito delicado. Exatamente. Eu acho que o TikTok, ele pega mais pesado até que o Instagram, eu acho. Eu acho pior. O TikTok, ele pega mais pesado do que o Instagram. É dancinha, né? Como o TikTok, ele surgiu como uma plataforma de dancinha. Então você tem lá, a cada 10 segundos, você tem uma dancinha. E aí entra um problema que os pais dão o celular na mão das crianças, e a criança, obviamente, tá com o TikTok baixado, e aí você vê a criança lá com 6 anos fazendo um scroll lá, e o pai nem sabe o que ela tá assistindo. Ó, eu aposto que eu consigo achar aqui uma menor de idade dançando no TikTok. Que música tá no momento em alta? Qual é a trend? Tem alguma... Vamos ver se tem alguma... É que meu TikTok é bom. Vamos ver se eu consigo... O meu é uma desgraça. Eu acho que é por causa do tema. Então, de tanto eu falar pornografia, só me aparece... Não, é que eu vou... Fala um perfil de alguém que dança muito no TikTok aí, vai. O churrasco, boa. Deixa eu entrar aqui no churrasco. Beleza. Vamos entrar aqui no áudio do churrasco. Tá. Essa menina tem mais de 18 anos? Cara... Não sei. Cara, é impressionante. É impressionante, sim. E você vê como tá vestida, como tá se expondo, se tem algum pai pensando... Pô, aí, não tem 18 anos nem a pau. Não, essa não tem, não. Essa tem 16, 14 e 16. E é muito... A gente nem precisou... Cara, quanto tempo foi? Você nem precisa se esforçar muito, né? É foda que antes pedófilo tinha que se esforçar, né? Esse é um outro tema complicado, assim, e que... eu sempre, quando me chamam pra ir no podcast, falo assim, eu não vou falar disso. Mas não tem jeito de não falar disso. Não, você quer falar de pedofilia, a gente fala. não tem jeito de não falar. É uma coisa óbvia, assim. Quanto mais esse tipo de coisa cresce, mais o número de pedófilos cresce na sociedade. Essa coisa mais óbvia do mundo, né? É só a gente parar e pensar. E somar 1 mais 1 é 2. A gente tem, hoje em dia, pessoas que alimentam isso. Então, por exemplo, a Polícia Federal mesmo, ela vai atrás de pessoas que sobem, né? Que alimentam e comercializam imagens. Os consumidores ficam ali, né? Mas é igual, né, o tráfico de drogas. Vai-se atrás daquele sujeito que está traficando. E você tem pessoas que fazem muito dinheiro com isso, né? Você tem grupos aí de Telegram de 200 mil inscritos. Uau. Que pagaram, que para você entrar, você tem que pagar R$50 para fazer parte. Você paga R$50 lá, você libera e você tem lá, né, vídeos e fotos do que você imaginar, né? Graças ao mau uso disso daqui, né? Então, é uma coisa que as pessoas não querem falar também. Não querem enxergar, assim. Teve uma matéria do Fantástico sobre isso. Teve, eu vi essa daí Você também. lembra? Essa é pesada. É foda também, né? Porque você precisaria ter uma regulamentação, né? Tem uma pesquisa, tem uma frente que tá falando muito sobre isso, né? Sobre como tentar resolver certas coisas da internet. Então, pô, sei lá, pra você ter uma plataforma, você precisaria ter um usuário, você precisaria ter um CPF validado. Talvez ajudaria em alguma coisa? Seria um caminho. O Telegram é extremamente escuso, né? Os Exatamente. grupos de Telegram, que pode se fazer no Telegram, e o quanto ele não libera pra justiça poder pesquisar as coisas, é impressionante. Exatamente. É impressionante. Exatamente. E não consegue, né? Não consegue. Tem uma... muito curioso, tem uma médica, a doutora Judith Reisman, ela é uma psiquiatra americana. E ela matou a charada. Ela é uma das estudiosas do assunto de vício em pornografia. A Judith Reisman, ela matou a charada. Ela falou, olha, quanto mais isso for crescendo, mais as pessoas vão querendo
consumir outros tipos de vídeo, né? Ninguém fica parado, digamos assim, no vídeo. A pessoa, quanto mais ela vai consumindo, eu quero novo, eu quero novo, eu quero novo, eu quero novo. E ela matou a charada, falou, olha, isso necessariamente vai aumentar a possibilidade de que pessoas que antes jamais pensariam em pedofilia vão começar a pensar. Ou de chegar em pessoas que não pesquisariam, né? Porque pensam... Não sei se você assistiu aquele filme... Acho que é 9mm do Nicolas Cage. Eu já ouvi falar, mas nunca vi. Excelente filme. Deveria ver, é muito bom. Bem bom mesmo. Ele só faz assim. filme bom mesmo. Não, mas... Não. Eu gosto muito dele, mas tem uns momentos ali que não dá pra ajudar, mas essa época ele tava na fase de filme bom, assim. Ele é muito bom, ele é um investigador particular que ele tem que entrar no mundo do mercado pornográfico, né? Que legal. E ele entra mais na vibe dos filmes snuff, né? Que é outra pica, assim. Mas ele representa muito bem que na década de 90, que é a época desse filme, a época que eu vivi um pouquinho mais do que você até, era um trampo achar um filme pornô antes. Sabe, tipo, era um trampo você ter um filme normal. Sim, sim. Imagina você ter um filme de pedofilia. Cara, você precisava... Trabalhar, né? Você precisava chegar nas pessoas, nos lugares certos, com as pessoas certas muito underground a coisa, né? E você precisava ir num lugar pra pegar uma parada com uma pessoa num canto e era muito fácil de você desmantelar isso. Hoje o material pornográfico, o pedófilo, é vendido pela própria menina de 16 anos que quer ganhar uma grana no OnlyFans. Descentralizou. Então como é que você vai conseguir... E aí você entra no OnlyFans, é um trampo pra você, tipo, eu quero saber o que tem nessa conta. Não dá. Então, às vezes, a mãe de uma menina, como é que ela vai saber se aquela conta é da filha? Ou o que aquela filha tá fazendo? É um trampo, assim. Existe uma... Não é que a gente vai dar uma solução pra isso, assim, mas... Existe uma ferramenta que tá sendo... trabalhado, na verdade, assim, para poder trabalhar nessa frente, que é uma ferramenta chamada Thorn. Thorn. E eu vi um TED Talk do pessoal, eu esqueci o nome da dona, mas é uma moça muito, muito bem intencionada no combate a esse tipo de coisa. O que propõe, né? O que o Thorn propõe? Porque a gente tem links no Telegram em tudo que é coisa você imaginar, assim, escondidos ali na internet. Né? Não vou falar que eu sei, mas assim, para não dar ideia pra maluco, tem, né, lugar, isso está espalhado na internet. Às vezes está espalhado em sites assim, nada a ver, fórum, site de memes, essas coisas estão links espalhados ali. O que o Thorn faz? O Thorn ele oferece um serviço para a plataforma. Então vamos imaginar que eu sou uma plataforma de memes grande e eu sei que essas coisas tem ali, só que eu não consigo controlar isso. Então, eu pego, né, eu aceito o serviço do Thorn, que é um serviço de TI, e o que o Thorn faz? Quando alguém faz um upload de material de pornografia infantil, parênteses, eu não gosto de falar pornografia infantil, é abuso sexual de criança, é o nome certo da coisa, né? Quando alguém faz algum upload de uma criança sendo abusada ali na internet, o Thorn, ele consegue barrar aquele upload. Então, o vídeo ele não sobe e ele consegue pegar aquele usuário e mostrar quais outros vídeos ele já subiu na plataforma. Isso é um dos trabalhos. Quando é assim, dá pra de alguma modo trabalhar. Quando a gente tem, né, Deep Web e coisas do tipo, assim, aí dá muito mais trabalho para investigar, porque você não tem um usuário, você não tem um IP fixo, o IP ele fica, né, girando. Assim. É foda, né? Mesmo o P2P é difícil, né? Você tem um P2P criptografado, que nem o WhatsApp, como é que você vai conseguir colocar uma ferramenta que pegue isso, sabe? Eu acho que no WhatsApp eu não consigo imaginar como que isso pode acontecer, assim, no WhatsApp, no Telegram. Não teria como. Porque, por exemplo, esse Thorn, se você bota isso dentro de uma central da Vivo, da Claro, da TIM... Você consegue. Perfeito. Matou. Sim. Só que aí você bota isso no WhatsApp, que a informação que você é mandada não é processada necessariamente pela... É até de certa forma, mas é criptografado, né? Tem que pensar assim, né? E é muito louco como nenhuma dessas plataformas se pronuncia sobre esse tema. Você não vê WhatsApp, você não vê Telegram, você não vê TikTok... Nenhum deles fala sobre isso. É muito louco. É muito louco e isso faz a gente pensar, mas por que não faz, né? Por que não pronuncia? Será que tem algum rabo preso? O que é que tem? Não sabe, assim. Mas porque nunca vai conseguir... Porque os caras sabem que pra resolver isso... Pra falar disso tem que oferecer uma solução. E a solução vai sugerir uma série de restrições
de outras coisas que pessoas gostam de usar. Então, por exemplo, falar pra você, Sim. se pra você ter uma conta no Telegram, agora você precisa ter um CPF. Vai ferrar o próprio serviço deles, né? Agora fala, não, pô, mas eu quero ter 3, 4, 5, 6 contas. Eu quero poder fazer um fake, eu quero poder ter mais de um WhatsApp com mais de um número. Sabe? Não, pô, você tem que ter um WhatsApp por CPF. Sabe? Você vai meio que... A pessoa fala, não, foda-se, então vou usar o que deixa. É que no Telegram, por que as pessoas migram pro Telegram? Porque, porra, por incrível que pareça, o Telegram você pode ir mais do que no WhatsApp. Pode bem mais. E o WhatsApp é um absurdo. Tem uns grupos no WhatsApp que é... Porra. Se for de pedofilia, até pra gente encerrar o assunto. Cara, eu tava num grupo de amigos meus da rua. Amigos meus. E aí chegou uma mensagem com uma foto de uma menina menor de idade. Aí eu olhei e falei, mano, que porra é essa? E eu vi o menino que mandou. Eu mandei mensagem pra ele e falei assim, pô, irmão, tô mandando essa porra no grupo, velho. Tipo, você é pai, sua filha tem 12 anos, mano. Como é que você consegue ter, tipo, moral de fazer isso? E a resposta do cara é, tipo, se a menina não quisesse estar no grupo do WhatsApp, não tinha tirado foto. Tem que vazar mesmo, foda-se. Minha filha eu eduquei. É uma dessensibilização. É isso que eu ia falar. Sabe? É um bagulho, tipo... Pô, todo mundo odeia o pedófilo, todo mundo odeia a pedofilia, mas quando chega material de pedofilia, com esse material erótico, esse vídeo erótico no grupo do WhatsApp, todo mundo dá risada e curte junto, sabe? É bizarro. E o pessoal de algum modo curtiu, deu risada, assim, também? Um ou outro? É que quando eu respondi muito em cima. Aí já barrou, né, todo mundo. Matou o grupo, na verdade. Gerou um climão que faz tempo que ninguém posta nada lá. Provavelmente criaram um outro grupo que eu não tô. Sim. Mas é bizarra de sensibilização mesmo. É isso que vai acontecendo, né? A pessoa ela vai se desensibilizando. Quando a gente levanta um papo desse aqui, por exemplo, as pessoas falam assim, cara, não é normal mesmo. Realmente, né, cuspir na menina, o tipo de pornografia com violência, coisa e tal, isso não é normal. A pessoa vai se dessensibilizando até chegar nessas coisas assim, que às vezes beiram ali o criminal mesmo, né? Falar em crime, o que você sabe que rola, assim, nos bastidores da pornografia, principalmente em relação a tráfico sexual, regime análogo à escravidão? O que você tem de informação do seu trabalho? Nossa, eu tenho muita coisa, tem bastante coisa. Isso é bizarro demais. Eu cheguei a falar aqui, né, do Barry Legal, que é algo muito bizarro. E agora, eu tô até pra falar desse assunto no Instagram, talvez no YouTube também, que é o fato de que existe dentro da indústria pornográfica uma disseminação muito grande de doenças sexualmente transmissíveis. Que é o tal do unsafe sex, que é o sexo sem proteção alguma. Então você tem lá... Só que isso não é falado, isso não é dito. Mas é fato, e todas as meninas falam isso daí. Olha, se você vai vir aqui trabalhar na indústria pornográfica, se você vai vir ganhar dinheiro com isso daqui, fique tranquilo que em 6 meses alguma coisa você vai pegar. Alguma doença você vai pegar. Caramba. Vai pegar, isso daí já todas já sabem. Né? Todas já sabem disso daí. Só que é muito bizarro. Por quê? Quando a gente vai ver qual é o feedback que a indústria pornográfica... E a indústria pornográfica é a indústria mesmo, americana, se a gente pensar assim. Existe um estúdio nos Estados Unidos que só se produz filmes BDSM. E houve uma treta muito grande, um tempo atrás lá, de uma garota, uma mulher que foi fazer um vídeo de BDSM. Ela foi parar até na televisão, no jornal, nas notícias, porque o que aconteceu? Ela foi fazer um vídeo pornográfico lá, BDSM nesse estúdio, acho que na Califórnia, e a coisa era assim, era tipo gangbang, com, sei lá, 20 sujeitos, né? Então ela chega no estúdio, o estúdio era um bar, e os caras estavam bebendo alguma coisa ali, e aí ela já chega assim, toda amarrada, toda, né, zoada assim, aí os caras começam a mexer com ela, e aí eles têm ali relação com ela, coisa e tal. O fato é que tinha-se dito pra ela que todo mundo ia usar camisinha. Vários não usaram. Era coisa de, assim, 20 caras e uma mulher, sabe? E tinham alguns daqueles sujeitos ali que eram soro positivo, que tinham HIV. Caralho. E os caras não estavam nem aí. Os caras foram lá e tiveram relação com ela normal. Foram pra cima lá.
Alguns meses depois, ela foi fazer, né, exames, coisa e tal, e ela testou positivo para HIV. Meu Deus. E aí só que ela não ficou quieta, ela colocou a boca na botija, ela foi, levantou o papo, e aí deu uma treta. Deu uma treta pra esse estúdio aí. Eu sei que os caras ficaram fechados e aí eles fecharam as portas por 3 meses. Meu Deus. E depois voltaram. Né? Qual foi a resposta, né, deles, assim? Eles criaram um centro para atendimento e para monitoramento, né, das atrizes. Tá? Então, e eles mandam as meninas lá para fazer um exame de sangue. Só que quem é enfermeira, quem trabalha com enfermagem, quem trabalha com saúde, sabe que isso daí é para inglês ver. Quer dizer, isso é só para não dar, entre aspas, problema, né? Por quê? Tem uma aluna minha que, inclusive, um abraço para ela, sabe quem é, né? E ela me disse, olha, ela trabalha com enfermagem há 20 anos, ela me disse, Miguel, isso daí é o seguinte, para a pessoa vir aqui e fazer um exame, ela trabalha só com atendimentos desses casos, assim. Para a pessoa fazer um exame e detectar algo, ela tem que estar há 3 meses sem uma relação sexual. Nossa. Tem que estar 3 meses ali sem uma relação sexual, coisa e tal. Falei assim, isso não acontece nas meninas ali, né? Aí ela falou, outra coisa que acontece ali no serviço que a própria indústria oferece. Eles fazem um exame que é vaginal. Eles não fazem um exame de garganta, eles não fazem um exame... Exame de sangue, não faz? Não faz exame de sangue e não faz um exame anal. Porra. Só o de sangue já matava metade dos problemas. Né? Mais ainda, a própria camisinha, ela previne contra o HIV, mas ela não previne contra a sífilis, por exemplo. E o pior de tudo é que esses exames, eles são feitos gratuitamente em alguns lugares do governo. Só que a indústria empurra as meninas para ir nesse lugar que a própria indústria criou e é pago. E as meninas têm que pagar dos bolsos delas. Isso é bizarro. Eu lembro do caso que... Foi um dos casos que me mudou um pouco minha visão, assim, que eu sentei pra estudar, e foi até um menino que seguiu o canal que me mandou. Foi aquele caso do Girls do Porn. Não sei se você acompanhou, que, pra quem não sabe, esse caso foi tão polêmico, que era uma produtora, né, que produziam vídeos eróticos, e ela fazia vídeo de teste com garotas, né. E aí descobriram que alguma parte dos vídeos eram de garotas que começaram a fazer, elas queriam parar, e os caras continuaram filmando. É muito comum isso, né? Tinha um abuso emocional muito grande por trás, dos caras ameaçarem bater, ameaçar expor, ameaçar mandar pros pais, então a garota tinha que gravar o vídeo, às vezes algumas chorando, algumas tipo, em um estado lamentável. Foi tão grande a repercussão desse caso que todos os vídeos do Girls do Porn foram tirados das principais plataformas de conteúdo erótica e quase gerou com que a Mastercard limitasse o Pornhub do uso dela, assim. Foi um caso... Foram acho que mais de 200 milhões de vídeos que foram retirados de dentro do Pornhub. Eu lembro disso daí. Posso contar Claro. Uma história rápida, mas é bem chocante, assim, mas é uma história rápida e que mostra muita coisa. Existe um livro chamado Behind the Fantasy of Pornography, da Shelley Lubben. A Shelley, ela foi uma atriz, ela trabalhou na indústria e ela saiu. E é muito curioso que ela conta logo no primeiro capítulo, assim, logo na introdução, ela conta uma história que ela viu. E isso, segundo ela, é muito comum na indústria, mas a gente não fica sabendo. Ela conta a história de uma colega de trabalho, que era atriz, que se drogou. É muito comum as meninas se drogarem para cenas. E ela, se eu não me engano, ela tomou uma dose muito alta de oxigênio. Para quem é anestesista vai saber o que eu tô falando. O oxigênio, ele deixa a pessoa mais anestesiada, né? Então, entre aspas, tipo uma morfinazinha ali. E ela tomou aquilo. E ela foi pra relação, foi ali, né? Fazia a cena, coisa e tal. E ela morreu. Meu Deus! Na cena. Na hora da cena ali, ela teve um problema cardíaco, né? E morreu, né? E só que a Shelley, ela termina ali o livro falando disso. Então, né, o que fizeram, não sei como é que resolveram isso, eu não sei. Mas ela conta isso, ela fala, isso de algum modo é muito comum nos cantos aí, nos subúrbios. Então é muito arriscado, assim, a gente pensa, a menina que vai pra prostituição é muito arriscado, porque ela nunca sabe se ela vai sair com um cara que vai... né, sei lá, sequestrar ela, vai levar ela pra longe, vai machucar ela.
A pornografia também é assim. Também é arriscado. E é difícil, né? O tráfico sexual, eu não tenho números, mas eu sei que o pessoal do Girls do Porn estava envolvido com isso. Esse é bizarro também. Esse é bizarro. Teve aquele cara, o Epstein estava envolvido também, há pouco tempo atrás, em alguns casos também. São casos separados, mas... Sim, eu me lembro. Eu fiz uma live com a minha querida Dani Bogione. Dani, beijo. A Dani Bogione, ela tem um canal no YouTube muito legal chamado Sobrevivendo na Turquia. E ela conta esses casos de aliciamento e de tráfico sexual. E a gente fez uma live falando exatamente sobre a relação entre pornografia e tráfico sexual. É muito louco, né? É muito louco, porque assim, de algum modo, só para o pessoal entender, você não sabe se aquele vídeo caseirão que tá ali, né, no Pornhub ou no Xvideos, se aquele momento tá sendo filmado ali, ele tá sendo feito com consentimento daquela mulher, ela quis ter uma relação, ou se ela tá sendo mantida em cárcere, tá sendo abusada e o cara tá filmando. E se você consome vídeo cada vez mais violento, como é que você traça a régua? Não sabe. E é foda, porque eu tava lendo, e aí e é muito louco assim como é que eles fazem, né? Porque eles chegam pra uma garota... no Brasil acontece muito isso. Tanto que até naquela série Aeroporto, você vê que param muita mulher na série Aeroporto. É bizarro. Por isso que mulher é muito parada também na alfândega, a mulher viajando sozinha, constantemente é parada. Mas também tem isso nos países da Europa Oriental. Exatamente, é ali que a coisa acontece. Que pegam pra garota e falam assim, a gente tem um trabalho de garçonete pra você em Londres. A garota vem do leste europeu, ela vai... Tipo, sei lá, pode até ser Londres, pode até ser algum lugar, só que quando chega lá não tem trabalho. Não tem garçonete, não tem nada. Não tem nada. Fala assim, cara, você veio aqui gravar filme pornô, você vai gravar esse vídeo aqui pra gente. E se você não gravar, a gente vai dar parte pra você pra polícia e você volta pra casa sem nada, sem dinheiro. Então, a pessoa que vem de uma família já vulnerável... Eles já pegam a vítima certa, entre aspas aqui. E chega lá e a garota acaba, tipo, entrando naquilo. Isso quando não drogam, também tem muito caso de droga. Aquele filme... Busca Implacável. Exagera um pouco, mas nem tanto. Não sei se você viu esse do Liam Neeson. Que eles drogam as meninas. Sim. Cara, você viu isso? Que bizarro, velho. Tipo, eles fazem esse esquema. Fala pras garotas que tem um trampo, as meninas vão. Quando chegam, os caras prendem as meninas, injetam droga nas meninas. Então, tipo, heroína, uns bagulho pesadaço. E, pô, pico de heroína, a partir do momento que você tomou seu corpo começa a ficar... Não tem jeito, né? Tipo, pesado. E aí o cara vai aplicando, dá, sei lá, umas 2 semanas, a menina, quero mais. Não, agora você vai gravar um vídeo e aí a gente dá mais pra você. Não tem jeito, né? Isso é muito louco. E se eu te contar que eu já atendi algumas vezes, a pessoa não tinha condição nem nada, mas eu já atendi uma pessoa que foi vítima de tráfico sexual. É mesmo? Ela foi brasileira e ela foi deportada pra Bielorrússia. Meu Deus. Na época. Vítima de uma família vulnerável, baixou o Tinder. E também aí, outra armadilha, né? E aí começou a conversar com um rapaz no Tinder. E aí vamos encontrar pra comer um lanche. Vamos comer um lanche normal. Encontrou com o sujeito normal, cara, boa pinta. Primeiro encontro de boa. Segundo, vamos comer uma pizza, coisa e tal. Beleza, o que você faz? Não, eu trabalho, eu moro na Europa, eu tenho trabalho assim e ganho tanto de dinheiro. Aquilo já faz brilhar, né, o olho da menina que é muito novinha, coisa e tal. E aí vem trabalhar aqui, né? E ele na Europa, vem conhecer aqui, vem trabalhar aqui comigo, né? Eu pago a passagem pra você, coisa e tal. Eu fiz o passaporte pra ela, pago a passagem pra ela. Não, ó, seu avião é assim, tal hora. Ela tinha 18 anos já na época. Foi pro aeroporto, chegou lá, um estúdio, um sofá estilo Capitoné, uma coisa de tapeçaria assim, fica bem bonito assim, coisa de alta qualidade assim, mas num hotel, dá seus documentos, é tudo meu aqui, coisa e tal, comida uma vez por dia. Cara, que bizarro. Banho frio pra caramba, a câmera, né? E uma plataforma tipo OnlyFans. Não era OnlyFans, era europeu, tipo OnlyFans, que para você entrar ali, você passa seu cartão de crédito. Passou o cartão de crédito, abriu a câmera, né? E aí você tem uma meta de dia, né? Ó, por dia você tem que me fazer tanto.
Meu Deus. Por dia você tem que fazer tanto. E isso é muito bizarro, porque isso me faz pensar. Eu nunca cheguei a acessar esse tipo de conteúdo, mas isso me faz pensar. Se eu acessasse esse tipo de conteúdo, cara, será que quando eu abro a câmera do OnlyFans, eu sei quem tá ali? Eu não sei quem tá ali. Resumindo a história, só pra gente finalizar essa história aqui, essa moça ouvia o sujeito... E aí, assim, quando ela não batia a meta de venda, né, do dia ali, coisa e tal, ele castigava mais. Ele tinha relação com ela a hora que ele quisesse, dava banho frio nela, às vezes batia, tirava comida, né? Ele emagreceu muito ela durante muitos meses, e ela muito corajosa em um determinado momento, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em milagre. O que aconteceu com ela é que em um determinado momento ela, debaixo do colchão, ela achou um crucifixo, ela olhou aquilo e ela entendeu aquilo ali como um sinal que ela precisava de força para sair daquilo ali. E aí ela guardou aquilo na bolsa e ela armou uma história. Ela disse assim... E aí o que ela começou a fazer? Ela começou então a despersonalizar e dar o braço a torcer. Então tá, eu sou sua namorada, beleza, vou fazer o que você quiser. E fez isso há algum tempo. E aí ele foi afrouxando, ele foi soltando. Não, beleza, então vamos lá, vamos sair comigo, vamos comer uma pizza, coisa e tal. Fez uma amizade com ele. Aí ela falou, vamos num restaurante tal. Aí vamos, coisa e tal. Só que ela já tava com a coisa armada. Saiu, e aí quando eles estavam andando no meio da rua, ela pega e corre pra um canto. E corre atrás de um táxi. E entra no táxi. Com um dinheirinho que ela tinha achado no apartamento lá. Entra no táxi, paga um táxi, pede pra ir pra embaixada. Ela chega na embaixada desesperada, conta toda a história, dá a localização, a polícia prende, esse cara tá preso até hoje. Pô, que foda. E a minha amiga Dani Borgione recebeu essa moça, coisa e tal, encaminhou pra mim, eu atendi ela, a moça tava muito mal. Hoje já tá bem, graças a Deus, tá no Brasil de volta, tá bem, tá trabalhando, conseguiu um trabalho e a gente tá ajudando. Volta e meia a gente conversa ainda, coisa e tal, ela já tá bem melhor, sabe? E pode parecer sensacionalista pra algumas pessoas, falar, meu Deus, que absurdo e tal, mas é importante falar isso porque precisa desconfiar, cara. Pô, a menina tá no Tinder, pô, o cara tá nos Estados Unidos, chamou pra ir pra lá, sabe? Só que eles vão já, eles sabem traçar o perfil da vítima. É foda, é engenharia social, cara. Engenharia social, não tem muito o que fazer. E até mesmo quem é esperto aí, né, acaba caindo em golpe, por causa do Scarpa. Que aí, pô, não sei se você viu esse caso, o jogador do Palmeiras caiu num golpe de criptomoeda. Não. Perdeu 6 milhões. Caramba. E, pô, era um cara conhecido por ser um jogador inteligente, assim. Então é difícil, né? A gente precisa ter... Hoje em dia a gente precisa estar muito armado, cara. Porque não tem a inocência, essa coisa de baixar a guarda, de acreditar, de fazer. É difícil. Às vezes você só quer sair do Brasil e morar fora. E morar fora do Brasil é pior do que aqui, dependendo como for, né? Quero morar fora porque minha família é muito ruim. Nesse caso, por exemplo, ela tinha uma mãe e um padrasto, né? E o padrasto comprava, só pra você ter uma ideia, assim, o padrasto comprava Danone, iogurte, Danoninho, coisa e tal, essas coisas assim, e não deixava ela pegar. Porque eu falei, não, isso aqui você não pega, porque isso daqui foi eu que coloquei aqui dentro, eu que paguei. Nossa. Então, assim, a vontade dela já era de sair. Não, e aí o cara pergunta, e aí, como é que é tua mãe, teu pai, tua família? Aí ela fala, é uma droga, é uma bosta, ficar em casa é muito ruim. Opa, checklist. Já é uma coisa... E com a quantidade de pessoa vulnerável que tem no Brasil, é impressionante. Só desgraça hoje, né? Acho que hoje não falamos de uma coisa boa. Nada bom. Mas é bom, né? Querendo ou não, é bom, né? Porque... Precisa, né? Acho que não tem... Não, é porque assim, o pessoal que vê isso daqui, a gente não falou nada bom, mas vai ter um efeito bom pra eles. Por favor, que tenha. Beleza. Então a gente já sabe toda a treta da pornografia, a gente já sabe todos os riscos, o que tem por trás, até onde vai, até onde não vai, o que tá envolvido. Como é o caminho pra eu parar de consumir isso se eu tenho um caso de adição, de compulsão, vício? Sim. Primeira coisa, como a gente falou, eu não bebo água pra lidar com a minha dor, né? Eu não... Então assim, se eu uso da pornografia pra lidar com as minhas questões, eu preciso aprender a lidar com as minhas questões de uma outra forma.
Então, na pornografia, principalmente, existe um ponto que é o medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado. Então, sempre que eu me sinto rejeitado, eu vou lá e uso pornografia. Sempre que eu me sinto rejeitado, seja por uma mulher, seja pelo colega de trabalho, seja pelo meu patrão, meu chefe, se alguma situação me causou rejeição, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu parente, né, eu vou lá e uso pornografia por conta disso. Então eu preciso fazer um processo de aprender novas habilidades, novas estratégias para aprender a lidar com as situações da vida adulta. Então eu vou precisar ir amadurecendo afetivamente. Para algumas pessoas a terapia vai ser fundamental. Quer dizer, ela vai precisar fazer um processo, né, de ter que se haver com as situações da vida que nem sempre são, né, um ursinho cor-de-rosa. Quer dizer, a vida nem sempre é um céu pintado de vermelho e rosa, coisa linda, maravilhosa, e que tudo vai acontecer de acordo com como eu quero. Quer dizer, eu vou precisar saber que, na maior parte das vezes, as coisas não acontecem como eu quero. Por exemplo, eu estava vindo para cá, eu queria chegar no horário certinho, mas eu olhei e falei, caramba, São Paulo tá cheio de trânsito, eu vou atrasar 50 minutos, 40 minutos. As coisas não são como eu quero. E esse é um processo humano de amadurecimento que uma hora ou outra a gente vai ter que aprender. Existem várias estratégias, né, para a gente conseguir diminuir. Essa é uma delas. A outra delas é, por exemplo, se você vive num ambiente, numa casa, numa família ou num relacionamento muito instável, isso é negativo. Isso é problemático para você que tem um problema com pornografia. Se você vive numa casa com muita briga, com muita discussão, com muita treta, com muito nhenhenhé, que você não tem muita paz naquele lugar, isso vai ser um problema. Um lugar com muita instabilidade emocional, porque sempre quando, né, o teu emocional ele fizer isso daqui, você recai. E até uma outra dica, assim, que eu acho que as pessoas têm que ver também, é a questão, primeira coisa é ver a questão fisiológica também. Né, eu vi que vocês, acho que já tiveram aqui com o endócrino, aquele médico endócrino famoso, pô. Endócrino? O Muzi? O Muzi. Muzi é endócrino? Você quer ortopedista? Não sei, mas tivemos com o Muzi. O Paulo Muzi, obviamente, ele sabe que, né, então assim, o pessoal tem que saber que, por exemplo, quando a gente tem um problema sério de insulina, a pessoa que tem insulina alta ou glicose alta, se ela tem a insulina alta, a pessoa ela é uma pessoa muito irritadiça. E não é psicológico. Você você não tem neuro, você só precisa acertar essa tua insulina. Então assim, tudo que acontece contigo, você fica irritado, você fica estressado, você fica, né, então procurar um bom médico, fazer uma bateria de exames e acertar essas coisas com dieta, exercício e dormir bem. As 3 coisas são fundamentais. Você falou, acho que essas 3 coisas são importantes, exatamente, né? O cara às vezes não entende Pô, eu pratico jiu-jitsu. Cara, tem dia que eu volto de treino, 10 da noite, ontem. Bicho, eu cheguei morrendo. Mano, não tinha força nem pra abrir a aba do meu computador Pornhub. Mas eu também já tava com aquele sentimento de satisfação, sabe? Você liberou uma carga de adrenalina, liberou uma carga de endorfina, praticou um exercício, seu corpo tá num cooldown. Você já tá bem só por ter praticado um exercício físico, né? Então, às vezes o cara não sabe o poder que isso tem, né? Não sabe. Então... E aí você soma isso, né? Assim, uma falta de... um sedentarismo muito grande, né? Não faz um jiu-jitsu, não puxa um ferro, não faz uma luta, não faz alguma coisa, né? E aí você pega o cara que come no McDonald's 2 vezes por dia, ou que pede iFood todo dia, aquele iFood cheio de sódio, todo ferrado, não sei o que. E o cara que vai dormir às 3 da manhã, 2 horas da manhã, pra acordar às 7 e acha que tá tudo bem, porque o cérebro dele funciona legal, cansado, ninguém aguenta, né? Então esse back to basics, esse fazer o básico e ordenar esse básico orgânico, ordenar o corpo é importante. Eu costumo dizer que pra pessoa conseguir se blindar contra a pornografia, ela precisa ordenar várias áreas da vida dela. E deixar esse problema da pornografia ali e prestar atenção em outras áreas da vida dela. Então eu vou ordenar a minha vida física, o meu corpo, eu vou ordenar a minha vida afetiva, eu vou ordenar a minha vida intelectual, eu vou ordenar a minha vida espiritual, eu vou ordenar a minha vida social, eu vou ordenar a minha vida no trabalho. Caramba, de repente eu começo a viver bem. E quando eu começo a viver bem, eu começo a cercar a minha vida e eu começo a, vamos dizer assim, oprimir o mal com abundância de bem, ou jogar a luz nas trevas ali. Então assim, olha, a minha vida ela é tão boa que não tem muito espaço pra isso daqui, sabe?
eu já tenho, como você falou, né? Eu já tenho satisfação suficiente, né? Então não vou precisar tanto disso aqui. Agora, que tipo de vida que eu tô levando, ou que tipo de vida que eu levo, que a pornografia ela se torna necessária? Cara, se você pensar numa... Eu vou desenhar um cenário mental aqui agora, que pra você vai fazer muito sentido, e nos comentários você vai ver que vai ter umas 100 pessoas que vão falar, sou eu. É o cara que tá 2 horas da manhã de uma terça-feira jogando LOL no computador dele. Às vezes o cara tá sem trabalho, às vezes o cara tá sem estudo, o cara não tem o que fazer, mas mora com os pais, tem lá o computadorzinho que o pai deles deu pra ele, e o cara tá sem perspectiva de vida, não pratica um esporte, não tem mais um grupo de amigos, é um cara que se sente sozinho. Esse cara daí é o cara mais facilmente cooptado pra vício, pra maluquice, é difícil, o cara é extremamente vulnerável. E esse cara, ele tá deprimido, hein? Ele tá deprimido e não sabe. Na psiquiatria a gente tem uma expressão que é insight. E existem algumas doenças que a pessoa não tem insight da doença. E a depressão é uma delas. A pessoa ela já tá entrando num processo depressivo, mas ela ainda não tem esse insight. Ela não percebeu, caramba, eu tô deprimido, né? E aí é a hora de procurar ajuda, não precisa ser sozinho, né? Acho que tentar sozinho é muito difícil, né? Mas esse é o ponto. Como é que eu falo isso sem dar pau? Tive pessoas relacionadas a mim, de círculos muito íntimos, que vieram trocar uma ideia por causa de um vídeo que a gente gravou falando de vício em pornografia e tudo mais, e a pessoa veio comentar, falar, pô, cara, ó, vi esse vídeo que você falou, achei muito legal, me pegou bastante e tal, porque eu sofro com isso, tô há tantos anos passando por isso, quase perdi um namoro por causa disso, só eu não tenho quem falar. Sim. Porque com meus pais não vou falar, com fulano não vou falar, e com os amigos também não, porque nunca se tornou. Então, é quase como, por exemplo, se eu chegar aqui, falar pra qualquer pessoa que tá com a gente, falar assim, pô, tem um problema com bebida. Acho que todo mundo meio que vai olhar e falar, porra, que foda, não, por quê? O que aconteceu? É uma coisa que pô, eu tô viciado em cigarro. Quantos amigos vocês não têm que tentaram parar de fumar e é um papo, não tem? Pô, tô tentando parar de fumar, é um papo que é comum e... Tem aqui o cigarro eletrônico. E você ainda troca uma ideia, fala, pô, mano, normal, tenta trocar, tenta fazer isso, pô, tô viciado em videogame, pô, o que eu faço? É de boa. É de boa. Só que falar assim, pô, tô viciado em pornô. Você estigmatiza ali um jeito. Ferrou. É difícil, né? Você trocar. Tem um pessoal que faz um trabalho muito legal, que é o pessoal do Fight the New Drug. Sei. Lá em Utah, né? Dos Estados Unidos. Eles fazem um trabalho desde 2009. Eles têm um Reddit muito forte, né? Tem. E eles têm uma frase de impacto que é muito legal. Eles fazem camisa, coisa e tal. Camiseta, coisa e tal. E eles têm uma frase que é assim, we are changing the conversation, né? Que seria assim, olha, nós estamos mudando a conversa, né? Então acho que isso é difícil de fazer. Quer dizer, porque a conversa, o tema sempre foi pornografia, pô, que isso aí, né? Isso aí é coisa que homem faz, isso é normal, coisa e tal. Não, we are changing the conversation, a gente tá mudando a conversa. A gente tá mudando o papo. Isso precisa ser o papo no barbeiro. Isso precisa ser o papo no açougue. Isso precisa ser o papo no posto de gasolina. Isso precisa ser uma conversa que as pessoas consigam ter nos lugares mais inócuos, em qualquer lugar. Isso precisa ser conversa de bar. É que é foda, né? Porque pornografia, apesar de muita gente consumir, não é um tema aceito. E acho que tem essa exclusão. Então, por exemplo, Pô, já fui fazer coisas com veículo de mídia. Você não pode citar a palavra pornografia. Sim. Em grandes veículos, grandes canais de televisão. Pois é. Só que você pode falar bebida, você pode falar cigarro, você pode falar droga, você pode falar de todas essas coisas, mas pornografia... Então, sabe, tipo uma coisa que você não pode nem mencionar. Agora, como é que você vai mencionar que existe uma tendência e tem pesquisas mostrando que cada vez mais homens consomem em idade mais... Sabe, é quase invisível, né? Não sei quem que veio aqui, putz, não vou lembrar, que chamou o vício em pornografia de uma pandemia invisível. Sim. E eu acho isso muito bom, porque é verdade. Tipo, é um bagulho que... Se você sentar com um brother seu agora e perguntar, cara, quantos filmes pornô você vê por semana? Provavelmente o número é muito maior do que você imagina. Muito maior. Só que você não tem a menor ideia. Você, tipo, cara, você tem um problema com isso. Quantos vídeos pornográficos você já viu na vida? Eu já fiz enquete assim no Instagram. Quantos vídeos pornográficos você já viu na vida?
De 0 a 100, de 100 a 200, mais de 1.000, mais de 2.000. Olha, quantas taças de vinho já tomou, né? Quantas latas de cerveja já tomou, né? Você já viu mais vídeo pornográfico do que você bebeu, talvez, né? Isso é muito louco. É muito louco. É muito louco. Mas assim, até assim, a gente não... Pra poder trabalhar no YouTube, quando a gente fala desse assunto, eu falava vídeos adultos. Não, porque senão o YouTube te corta tudo, né? Corta tudo. É impressionante. É difícil, né? Como é que você trata de uma parada que é extremamente ostracizada dentro da sociedade, né? Tipo, como é que você dá educação sexual de qualidade se, por exemplo, dentro de próprias plataformas o conteúdo sexual é extremamente marginalizado e corta um alcance? É difícil, né? Eu acho assim, já é de algum modo um milagre eu conseguir estar lá com 204 mil, né, seguidores lá no Instagram falando desse assunto, porque não era pra ter chegado assim, né? Não sei. E eu nunca burlei a palavra pornografia. Então as pessoas colocam o número 4 junto. Quando eu escrevia pornografia, eu falei, vai assim mesmo. Né? E tá dando certo. É bizarro, assim, é bizarro. E aí eu quero saber de você, qual que você viu que é o mais longe que o vício em pornografia pode levar alguém? O caso mais absurdo que você teve, assim, só pra gente ter um exemplo de onde dá pra chegar. A gente tem 2 pontos. Pornografia infantil. Tá. É bizarro. A pessoa, ela chega aí e ninguém começa aí. Ninguém começa vendo vídeo pornô com criança de 6 anos. Mas você já teve pessoa que você atendeu que falou assim... Já. Tipo, Miguelzão, tô... Já. E aí? Já. Isso não é normal dos terapeutas em geral. Mas eu já tive 3 ou 4 casos, assim. Como é que você resolve isso? Dos 3 ou 4, eles não permaneceram na terapia. Chegou uma hora que espirrou o taco, eles saíram, né? Desapareceram. Não pararam de responder, não apareceram mais. Caralho. É bizarro. É muito bizarro. E é pesado. É pesado atender também, sabe? Não, porque deve ser um nó gigante que você tem que desembaraçar ali. Assim, é que tem pra psicanálise, a pessoa que adentra nesse universo, a gente chama ela de perversa. A psicanálise, ela coloca 3 estruturas da psique, né? O neurótico, o histérico, a neurose, a histeria e a perversão. O perverso, na análise ou na terapia, ele tenta ocupar o lugar do terapeuta, ou ele tenta impressionar o terapeuta. Tá. Então, eu tive um paciente que uma vez ele tinha uma estrutura assim, e ele disse, não, peraí, só um minuto que eu acho que eu vou ter que coçar uma coisa aqui, porque eu tô ficando um pouco excitado, uma coisa assim. Caralho. E aí eu percebi, obviamente, que era uma tentativa de me impressionar. E aí, tudo bem. E aí ele viu que não teve nada, ele viu que teve o quê? Um opaco. E passou um pouco tempo, ele falou que ia parar. Né? Nossa. Geralmente é assim que a coisa funciona. Então, por um lado, eu acho que isso é muito bizarro. Agora, existe uma outra coisa que é bem bizarra também, e que é bem curiosa, que são... Isso eu não cheguei a atender em consultório, mas já uma pessoa já me relatou isso pelo direct, assim, no Instagram. A pessoa criou um fake pra ir conversar comigo. Normal. Né? E ela disse assim, olha, eu preciso falar isso pra alguém. E aí ela disse que uma vez entrou na Deep Web e eu me esqueci o nome daqueles vídeos, daqueles filmes que tem assassinato. Snuff. Tem um outro nome também. Tem? Puta, não sei. Me deu um déjà vu agora absurdo, sabia? Parece que eu já tive essa conversa. Tinha um outro nome. Talvez daqui a pouco eu lembre. O fato é que o sujeito ele veio me procurar e ele disse assim, olha, eu preciso falar isso pra alguém. Eu vou, né? E ele disse que ele chegou a acessar a Deep Web. E aí ele abriu, ele pagou lá, né, sei lá, $9, assim, pra assistir alguma coisa. E quando ele viu, era um vídeo de uma mulher que ela tava presa, ela tava enjaulada. E aí vinha um sujeito, meio que tinha uma relação com ela, tipo um estupro, obviamente. E em seguida, o sujeito pegou e matou a mulher, ele esfaqueou a mulher. E aí ele disse assim que quando ele viu aquilo,
Ele fechou aquilo. O sujeito acho que tinha 22 anos. Ele falou, cara, faz 6 anos que eu vou de psiquiatra em psiquiatra, de terapeuta em terapeuta, e eu não consigo parar de ouvir os gritos dessa mulher na minha cabeça. Eu fiquei anos, assim, sem dormir direito, né? Caralho. Eu falei assim, caralho, isso tem um nome, que é o estupro seguido de assassinato. Se o pessoal lembrar, coloca nos comentários aí pra gente ver. Né? Mas isso tem um nome. E é um tipo de pornografia, assim, né? Que existe nesse mundo underground, assim. Isso é muito... Você precisa ver esse filme do Nicolas Cage que eu falei. Eu vou assistir. Como é que chama? 9mm, né? 9mm. Eu vou assistir. É muito foda. É pesadíssimo também. Só que o problema é assim, a gente tá em 2023. A coisa tende a piorar, sabe? O filme do Nicolas Cage, esse filme ele investiga a década de 90, né? Você imagina 2060. Não, e aí a gente tá falando isso, o que a gente enfrenta hoje, que talvez seja um problema maior ainda, é talvez o ponto de vista do Ocidente. Então a gente tem um conjunto de leis nossos que são respeitáveis, que são, entre aspas, né, que a gente tá no Brasil, a gente deveria ter um conjunto de leis morais, éticas e sociais, mas quando você pega um país, por exemplo... algum país no Oriente Médio, algum país na Ásia. A Tailândia, por exemplo. Tailândia, que é o centro da prostituição mundial e é o centro é o país onde você tem 14% da população da Tailândia são garotas, são meninas que são traficadas. Isso é bizarro. Uma amiga minha teve lá, falou que é bizarro. É bizarro. Bizarro. E aí é um lugar lá que tudo pode. Onde a lei é um mero... artigo decorativo, que nem no Brasil, né? Também rola a mesma coisa no Brasil, né? A gente tem um caso agora de escravidão, então... Sim, aqui não é muito diferente, não. Não é muito diferente, não, se olhar pra ver. E é louco, né? Como é que você regula uma coisa num lugar que não tem lei, sabe? Tipo, E é difícil, né? Porque parece que a gente tá nadando contra uma torrente, né? Porque cada vez mais a barra tá mais alta, né? Tolerância tá maior, então pipoquinhas da vida bombando... A gente dessensibilizado desse tipo de tema, mais oferta, mais demanda, mais fácil de acessar. Sim. E mais vítima, né? Sim, com certeza. Uma máquina de moer gente. Né? Eu acho que a esperança que eu tenho é que esse negócio sempre vai piorar, mas a esperança que eu tenho é que ao longo dessa piora, algumas pessoas ouçam essa nossa mensagem e vão pulando fora do barco. Então essas pessoas a gente vai ajudando. É o que dá pra fazer, eu acho. Sabe assim? É o que eu consigo fazer. Pelo menos agora, talvez daqui a um tempo, quando a gente estiver maior, com mais gente e mais cabeça pra pensar, a gente consiga fazer alguma coisa em algum outro nível, assim. Eu comecei a formar agora outros terapeutas. Isso é bom. Mas são 60. Né? Então, antes era eu, agora são eu mais 60. Daqui a pouco vão vir mais, assim. Você não tá sozinho, assim. Esse papo que a gente tá tendo aqui... cara. Pô, já tive com outros psicólogos, já tive com amigos que trabalham com psicologia também, então é uma coisa que... Tá aparecendo. A parte boa é que antes a gente não falava. Então, agora, eu vejo mais gente falando, mano... Sim, tem notícia no G1 sobre isso também. Já começa... Acho que começou a incomodar. Então, acho que já a gente começa a ter, pelo menos, tratar disso do mesmo jeito que a gente trata de vício em álcool, droga. Pelo menos na mesma seriedade, seria maneiro. Né? Sim. Pelo menos no mesmo nível ali, né? Miguel... Prazer enorme poder estar aqui com você. Conta aqui pro Brasil quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles te encontram. Você pode me encontrar no Instagram, @miguel.soriani. Você pode me encontrar também aqui na plataforma do YouTube, o meu canal aqui, Miguel Soriani. Aguardo você lá, vai ser um prazer. Se você sofre com problema de pornografia, fique à vontade para me procurar, para me acompanhar. Estou aqui para poder te ajudar. Enfim, espalhe essa mensagem para outras pessoas, porque com certeza existe aquela pessoa que tem esse problema aí e que tá precisando talvez de uma palavrinha tua ali, que, enfim, você vai conseguir ajudar ela. Te aguardo lá. Agradecer novamente aqui a presença do querido Miguel Soriani e quero agradecer a você que assistiu o episódio até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu.